Olá, boa noite. Estamos de volta com o projeto Escreva-se. Hoje nós estamos com a poeta Vânia. Aê, chegou! Ei, Bem-vinda! cheguei! Obrigada, meu amor. Então, estamos novamente com o Valeu. Escreva-se, nosso projeto para conversar com escritoras, sejam elas anônimas, que escrevem desde criança, guardam nos seus cadernos, mas esse momento é o momento de um espaço que a gente cede a essas mulheres para que elas possam contar um pouco de si. E a Filarte está cedendo esse espaço para a gente, com muita gentileza e alegria, que tem um projeto muito interessante também, de socializar arte, poesia, escrita, filosofia, né? Todas as artes. As pessoas que chegam aqui têm essa possibilidade de trazer a sua expressividade. E hoje nós estamos aqui com a poeta Vânia. Muito bem-vinda, muito obrigada. Né? Lindíssima. Eu, presente. Vânia, vamos fazer o seguinte. Eu quero, se eu sempre começo, eu peço para a nossa convidada se apresentar. Então, quem é a Vânia Moraes, escritora? Vamos lá. Poeta. Vânia Moraes, escritora, é natural de Belém do Pará, então é uma honra muito grande ter esse canal aí em Belém. Né? É uma menina que gostava de poesia e que foi incentivada pela avó, né, a escrever poesia através de imagens, e foi um amor que nunca passou. Às vezes as pessoas dizem assim, quando é mocinha, gosta de versinho, quando crescer passa. Não passa, não passa. E aí eu passei a escrever e é muito natural escrever. Então eu sou uma poeta que carrego para a vida a poesia, eu sou uma mulher que carrego para a vida a poesia. Eu não consigo muito separar a Vânia da poeta, sabe? Eu estou sempre olhando as coisas com poesia, aquele olhar Uhum. lúdico, né? E aquele olhar erótico também. Apimentar um pouquinho, né? A poesia, eu acho que é essência, sabe? É minha essência a poesia. Ou eu faço um pouco da poesia, da minha essência a Sim. poesia. Na nossa conversa, nós tivemos lá no final de fevereiro, né? Uma conversa sem Nossa, fim. que até hoje não acabou, né? Eu achei interessante que você contou, né, que a sua avó recortava as figuras de livro, de revista, e pedia para você escrever, né, sobre aquelas imagens. E aí daí saiu a frase que eu utilizei na nossa publicação, que foi eu era o livro da minha avó. Aí, conta um pouquinho pra gente. E eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Eu nunca tinha pensado sobre ser o livro da minha avó. Porque ela recortava imagens, quando ela percebeu essa minha Uhum. tendência a escrever, ela recortava imagens. A gente não tinha acesso a livros, né?
Então, tinha revistas, ainda tinham aquelas revistas, e aí ela recortava, às vezes de livro velho, às vezes de livros de escola. E ela dizia, escreve uma história Olha para que mim. interessante. E foi, isso, e até hoje, eu gosto de trabalhar com imagem. Foi uma coisa tão forte, né? Ficou tão marcado que até hoje eu gosto de trabalhar com imagem. Quando eu aplico minha oficina de poesia para as crianças ou para as mulheres, eu gosto de trabalhar com imagens. Então, assim, eu acho que foi um presente que a minha avó me deu, saber ler imagem, saber escrever imagem. Interessante, que é o lúdico, né? Você utiliza é como a gente conversou, né? A imagem também é uma escrita, né? De uma maneira ou de outra, Isso, ela é uma escrita. Então, alguma coisa que ser dita ali com aquela, seja uma imagem de fotografia, de pintura, ela tem algo para dizer, né? E eu acho, sim. a própria. Não, pode falar. Pode ir. Desculpa, vai. A própria escrita é uma imagem, né? O cérebro é Sim, fotográfico. verdade. Então a gente lê uma Né? Não imagem. tem aquela frase, né? Uma imagem Toda vale mais que escrita. 1000 palavras. Exatamente. Interessante. E, e às vezes basta um pingo, né? É. Porque para bom Meia entendedor, palavra basta. um É pingo verdade. basta. O jogo de palavras é tão interessante, né? Eu acho isso muito legal. E assim, nesse processo lá seu de infância, na sua relação, você me contou que você não sabe nem quando começou essa sua relação, como você diz, não passou. Ele só foi se aprimorando para o que você está hoje, né? E nessa questão, né? Até dos recursos que na época não tínhamos tanto, né? Além dessa questão da sua avó trazer para você esse incentivo, né? Enxergou em você uma potência. Teve outros fatores que influenciaram a sua relação com a literatura, com a escrita? Olha, eu ganhei um livro da minha avó, né? Uhum. Eu ganhei um livro da minha avó. E aí, num sebo, ela pegou esse livro num sebo, num lugar, não sei onde. E depois de anos, eu encontrei esse autor, porque até então, poeta, escritor, era um ser assim, fora do nosso alcance. Era um ser. E a gente nunca. Eu acho que até pouco tempo eu falei, nossa, mas eu escrevo mesmo. Mas eu sou poeta mesmo. Esse pessoal fala que eu sou poeta. Será que eu sou poeta mesmo? Porque nós somos muito críticos, né? Hoje eu já assimilo melhor essa questão de, caraca, eu sou poeta mesmo. E não é uma questão de vaidade, é uma questão de se valorizar, de se reconhecer e nunca deixar esse processo de aprendizado da escrita. Então, assim, esse encontro com esse escritor, que se chama José Nokibara, foi um dos fatores que realmente me também. Gente, é possível. Porque a minha avó dizia assim: se você for uma cozinheira, você tem que ser uma boa cozinheira. Se for uma passadeira, você tem que ser uma boa passadeira. E se você quiser escrever, ela falou, você tem que ser uma boa escrevinhadeira. É uma palavra que eu não esqueço. E eu acho que até hoje eu estou nesse processo, sabe? De aprender a escrever e de compartilhar e de tocar o outro com as coisas que eu escrevo. É importante isso, né? E uma particularidade com essa relação com a sua avó é que ela enxergou em você algo que você não fazia ideia que existia. Ela enxergou algo, alguma coisa ali ela viu e que ela estimulou, né? E isso é tão importante porque às vezes a gente ali nas nossas relações mais próximas com os nossos filhos, a gente às vezes não tem esse olhar, né?
vem alguém e tem um olharzinho assim diferente com a gente, olha, tem algo ali, né? Tem uma potência, tem uma habilidade, podemos dizer, né? Às vezes nem a própria pessoa se percebe potência, principalmente quando mulheres que, que vivem ou vêm de um processo muito castrador, né? Nós sempre fomos castradas, desde menina pode, menina pode isso, não, menina não pode isso também. Então, acho que a gente, falando assim da Vânia, né, da Vânia poeta, da Vânia mulher, eu acho que ela enxergou isso, porque até então eu só gostava de versinhos, de ler aqueles versinhos, né, da época de adolescência, que você começou a se despertar para os meninos, aquelas paixões Uhum. platônicas e tal, aí bota coraçãozinho no caderno, e eu acho que de ela perceber que eu gostava de ler, ela começou a estimular o escrever. Interessante. E aí, E aí criou esse bichinho inquieto e aí dentro de estamos mim, aqui, né? que tem que estar sempre. Muito bom, muito interessante. E a poesia, né? Quando você percebeu não só que você tinha essa, podemos dizer assim, uma facilidade, né? De escrever uma poesia, quando você se sentiu bem nisso, ou não se sentiu, ou você não percebeu, ou a coisa foi acontecendo? A poesia, quando eu me senti, foi quando eu ganhei o primeiro concurso relâmpago. Aí eu já estava no Rio de Hum, Janeiro. Eu vivi muito pouco em Belém. Eu saí de Belém com 21 anos. Volto todos os anos, mas eu saí de Belém com 21 anos. E minha uhum. família está toda aí. E aí eu fui para um concurso de poesia aqui no Rio, porque alguém me convidou. E aí é um concurso relâmpago. É poemas eróticos. Vânia, eu não estou te ouvindo. Ah, não, tudo bem. Desculpa. E aí era um concurso de poesia, o tema era erótico, e eu falei, não vou escrever. E o pessoal, não, escreve, escreve, escreve. E eram só homens, enfim, escrevi, escolheriam 5 poemas, e aí, quinto homem, quarto homem, terceiro homem. Aí eu falei, bem, terceiro eu tô fora. E aí, segundo homem, no primeiro, aí o cara começou, nossa, ó, quem escreveu essa. Aí entra aquelas Uhum. piadinhas também que a gente costuma comentar. Ó, dou roupa, cama, comida, roupa lavada para quem escreveu esse poema. Oh, nossa! Mas eu longe de imaginar, quando ele falou meu nome, eu falei assim, eu não vou lá na frente declamar ali. Ah, vai, não Vai vou, sim. não vou, não vou. Então, assim, a poesia eu já tinha encontrado em mim. Esse foi o momento do encontro com a poesia erótica. Ah, entendi. Esse foi o exato momento da poesia erótica. Eu acho que o primeiro encontro com a poesia realmente foi naqueles momentos em que a minha avó me despertava com as Sim. imagens. Falei desse momento. Agora, era muito importante também te falar o momento do meu encontro com a poesia erótica, que foi esse. Aí depois eu falei, nossa, que legal isso. E eu sempre fui muito erotizada. Eu sempre fui muito curiosa com a sexualidade. Então, começou a fluir muito natural. Entendi. Ele partia E aí, das suas reflexões acerca desse tema, né? exatamente, exatamente. Só que aí eu comecei a frequentar sarau aqui no Rio de Janeiro
Então, assim, todo mundo me convidava pela poesia erótica. Às vezes eu chegava com 2, 3 poemas que não falavam sobre o erotismo, né? Eu declamava, e quando eu ia embora, a pessoa fazia, tipo, você não veio. E isso, de certa forma, com o tempo começou, nossa, mas eu também não quero só isso. Eu escrevo outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar essa questão do erotismo. Eu gosto, tá? Que fique bem claro, eu gosto de trabalhar com Sim. erotismo, mas não é só isso. A Vânia Moraes, a poeta Vânia Moraes, ela escreve tudo, sabe? Sobre reflexão, tem umas poesias caindo para comicidade, tem umas poesias, tem música agora, sabe? Agora eu me encontrei compositora, mas o erotismo, eu acho que realmente é a chave mestra, assim, do meu trabalho. Parafraseando, né? É o que te abriu portas, né? Na verdade, é o que foi te colocando. Exatamente. E a ela como. Interessante. E aí veio o momento que eu falei assim, nossa, mas eu preciso fazer algo mais com a minha poesia erótica. Porque também tem a questão, já fui para palestras que eu era a única mulher a falar de erotismo, e assim, a abordagem até de alguns palestrantes era assim, tipo, você fica excitada quando escreve? Sabe, essas questões que como se mulher não pudesse falar de erotismo. E aí eu falei, não, eu quero mais com erotismo. Aí veio a ideia de aplicar poesia, oficina de poesia para mulheres que tiveram a sua sensualidade e a sua sexualidade feridas pela violência. Então, eu comecei a trabalhar com essas mulheres na missão de resgatar a sexualidade e a sensualidade dessas mulheres com imagens. Então, eu trabalho com imagens sensuais e aí elas começam a botar, sabe, aquilo tudo para fora, a desassociar o sexo da violência. Porque é difícil. Tem tantas imagens sensuais e lindas. E aí a gente vai conversando, vai botando para fora e elas começam a escrever. E chega um momento realmente que elas entendem que o sexo não foi uma arma, sabe? Não foi uma arma. O agente é que cometeu Fez que não deveria, né? um crime. Exatamente. E eu fico muito feliz quando algumas, como aconteceu, chegou para mim, nossa, olha, essa noite eu vivi um momento maravilhoso, eu me libertei, eu me permiti, e eu escrevi isso aqui para você, obrigada, sabe, obrigada. Não tem preço que pague isso. Com certeza. É porque, como você disse, né, a gente vive historicamente, né, a mulher sempre foi podada em seus instintos, em seus desejos. E a sexualidade sempre foi o maior dos tabus, né? É ainda, né? Tanto ainda é. Ainda é. Até para os homens, né? As pessoas falam assim, nossa, ou já aconteceram tantas evoluções sexuais, tantas revoluções, mas se você ainda sentar e conversar com as pessoas ainda carregam tantos tabus. A gente fala do tanto quanto a mulher foi castrada, mas os homens também foram. O homem não chora, às vezes o homem ele é obrigado, a criança era obrigada a iniciar sua vida sexual, mostrar, homem. Né, alguma e o coisa. pai estimulava, levava para os prostíbulos, né, para casa das. Aí eu não posso nem falar da Casa da Luz Vermelha, porque em Belém toda a Casa da Luz Vermelha é um açaizinho, né? Aqui é outro conceito, né? Que é outro conceito. É outro
vocês. Tem uma luzinha Pensa vermelha aí. acesa, 9 horas da noite, vai lá. Não, e que fique claro, né, Vânia, só Então, um parêntese, que não é o açaí que a gente conhece, né, com granola, com não sei o que, não. não, é o A açaí raiz. puro e já estou até É, com água na menina. boca. E aí, amigo, eu acho que o ser humano ele foi muito castrado na sexualidade. As mulheres mais, né? As mulheres mais, mas conversando com os homens, você vê também ainda muito tabu, muito homem preso, principalmente quando ele lida com mulher bem É resolvida verdade. sexualmente, com mulher dona de si, com mulher Que sabe o que empoderada. quer, que determina os Então, seus limites. Eles não sabem, né? Assim, que parece que buga, né? Trava não. o sistema. Agora a gente não pode Sim, com certeza. generalizar, né, amiga? Não pode generalizar, não são todos os homens. Às vezes as pessoas falam, às vezes até nos encontros que eu faço, as pessoas falam de uma forma que generaliza, que você para assim e fala, nossa, mas se eu olhar para o lado eu vou me deparar com um monstro, Sim, sabe? Não é isso, sabe? Não é isso. Tem as suas exceções. Eu acho que todo mundo foi castrado. Ponto. Mulher mais, sim, mas contudo, embora hoje se diga assim, a mulher pode? Pode, mas tem toda uma questão por trás. Porque isso é milenar, sabe? É secular, é para muito lá para trás. trás. E a gente não se libertou de Não. tudo. Na verdade, A na gente ainda está na verdade, luta. a gente está vivendo um momento em que a gente tem que reconstruir as relações. Não, não, não é deixar de Exatamente. ter ou não ter, enfim, mas a gente tem que reconstruir esses conceitos. E se a gente não reconstruir esses conceitos, nós não vamos avançar, vai sempre ficar uma guerra, uma briga, uma luta, e no fim dessa luta, eu ainda acredito que e Perde a mulher todo perde muito mundo. mais, porque ela vem com outras cargas de conceitos e preconceitos que piora a situação, né? Enfim, é um assunto delicado, difícil, é um tabu ainda, né? A gente não pode desconsiderar isso, mas eu entendo que a sua poesia erótica, trabalhando esse erotismo, ela abre um caminho, uma percepção de que a sexualidade não é ruim, não é uma doença, não é um problema, na verdade, nunca Nunca foi. foi. Mas que a gente precisa entender, até para nós mesmos, enquanto pessoas, né, seres que necessitam também dessa sexualidade, e a poesia está sendo um caminho muito interessante, porque você atua com aquelas mulheres que são vítimas da violência, né? E já é um assunto mais delicado ainda, né? Sem dúvida. E por isso mesmo, eu busco sempre na minha poesia trabalhar com linguajar que eu possa abordar essa mulher. Porque quando fala assim, eu escrevo poesia erótica, a pessoa já fica pensando ali aquele pior vocabulário. Até porque a maioria das pessoas ligam a sexualidade à Sim, pornografia, à baixaria, e não é nada disso. Então, eu sempre tenho cuidado com o meu vocabulário. E é exatamente esse diferencial, eu acho que acabou trazendo respeito, sim. sabe? Para minha arte, para minha poesia e para minha imagem como mulher. Eu me vejo respeitada nos lugares que eu vou. Antigamente era assim, tem até uma coisa engraçada. Essa aqui é a Vânia Moraes, ela escreve poesias. Legal. Ela escreve poesias eróticas. É mesmo? É como se fosse Era um como convite, né? é, Tipo, e eu nunca vi alguém ter essa reação quando um homem falava assim, eu escrevo poemas eróticos, eu escrevo poesia erótica. parece que é E eu normal, né? escuto pergunta assim,
Você escreve o que você faz? Você escreve? Não. Eu escrevo a sexualidade num todo e uso a minha Sim, essência feminina. Mas Vânia poeta é diferente da Vânia mulher. As percepções são diferentes, as entregas são diferentes. Mas já aconteceu de eu ser muito respeitada no evento e já aconteceu de estar no palco, me apresentar e um poeta, olha, a dissonância disso. Chegar no meu ouvido, todo mundo veio, parabéns, parabéns, parabéns. Veio um poeta, falou no meu ouvido assim, gostosa. Sabe aquela fala que entra e que sim. dói, que incomoda? Eu falei assim, eu dei o empurrão, eu falei, nunca mais faça isso. Eu me expressei de uma forma errada e tal. Enfim, perdoei, porque a gente convivia Sim, no mesmo sim. núcleo, né? E tudo passou. Hoje menos, hoje menos. Hoje é muito mais respeito do que aquela coisa, nossa, ela tá ali, tá falando coisa erótica, quando sair daqui vou pegar o telefone dela. Não acontece. É realmente eu vejo respeito e busco fazer sempre o melhor para que eu possa alimentar esse respeito. E as conquistas vão vindo, né? Estão vindo, graças a Muito Deus. bem. E lá no Pode, Contar uma deve, novidade? primeira mão, Rapidinho. spoiler? Em agosto, estaremos estreando um espetáculo onde todos os textos, falas são Olha que meus. São legal! meus. Gente, que bacana. São as poesias eróticas Estou muito também. feliz. Então, Olha só poesia que erótica. legal! Só poesia erótica. Parabéns, viu? Parabéns. E eu quero dar um abraço para a Sandra Sam, para o Márcio Vasconcelos, que é a diretora teatral. Marcinho vai fazer o corpo, né, a movimentação, ele é coreógrafo. Na verdade, Olha vai que ser um musical. bacana. Vai ser um Muito musical. bom. E aí, ontem eu tive essa notícia e eu estou mega feliz por isso. Muito bem. E Muito bem. seguimos. É o reconhecimento que a poesia e a arte, de modo geral, precisa, né? A gente precisa disso. E é interessante Exato. que E eu do vou te texto falar, que você escreveu, que foi uma poesia, está se tornando um espetáculo musical, né? Uma coisa muito. que eu quero levar para Belém, tá, Venha, minha produtora? venha, nós vamos articular a sua vida, fazer uma temporada aqui em Belém, com certeza, porque eu quero assistir, né? Com certeza. E eu fico muito feliz com isso, Vânia, porque não é só uma questão de ego, né? Ah, nossa, eu tô feliz porque eu tô sendo reconhecida. Mas é porque é o conjunto do trabalho. A importância que ele conquista. Não é só ali a escrita. Você citou a situação lá do poeta que seria um colega, né? Deveria ser um colega e foi desrespeitoso a partir de uma percepção equivocada. Ele não considerou que aquilo ali era uma arte, era um trabalho, é uma percepção sua. Ele, enfim, levou para um lado equivocado. Mas é esses tabus que a gente precisa quebrar. Quando a mulher, quando escreve, ou ela está escrevendo, são poucas as mulheres que conseguem escrever daquilo que elas veem do mundo. A maioria é de um processo de dor, é de uma resistência, um tipo de denúncia. Então, a gente precisa dar o espaço para essas mulheres que escrevem, para elas falarem exatamente quem elas são, o que elas escrevem, o que elas pensam. E você conquistando esse espaço aí para a gente, abrindo esse caminho, né? É muito importante porque a gente vai conquistando um espaço para que a gente tenha esse respeito que você vem conquistando. E eu te parabenizo e agradeço por isso. Olha, eu acho, Franci, que fica mais fácil
quando há essa troca, sabe? Eu sou uma poeta que eu preciso desse espaço que você tá dando, sabe? Você está abrindo. A visibilidade, eu acho que também ensinar a mulher a competir demais uma com a outra. Demais. A vida inteira. Ficar instigando, sabe? Instigaram com que uma mulher vê a outra, você tem que estar bem vestida, a outra usa salto, você está de rasteirinha, não vai ficar bem, né? Então, o ser humano no todo, às vezes eu não gosto de falar muito no gênero, sabe? Eu vejo muito como um ser humano. Ele tem medo da capacidade do outro. Justamente por essa questão. Nos ensinaram a competir. Aí eu volto para o campo da mulher, né? Para o universo feminino. Nos ensinaram que a gente tem que competir uma com a outra. E não existe algoz. A gente fala, né, do homem, reclama, e tem muita questão mesmo. Mas eu acho que o maior algoz da mulher é outra mulher. Eu convivo e percebo e observo isso. Então, assim, quando há essa troca de uma mulher que abre espaço para outra, e a outra diz, bora juntos, dá muito mais certo. Então, ter uma mulher que abre esse espaço para visibilidade no meu trabalho é louvável. É louvável. A gente tem que aprender a trocar. É como se fosse um mercado. E o que a gente está fazendo é isso, troca. E a gente precisa desse espaço, sim. A gente precisa de mulheres como você, que acredita que uma pessoa que escreve poema, que mora, sabe-se lá onde, ela precisa ser ouvida, ser lida. Nem sempre o que eu escrever vai tocar alguém. Às vezes é mais fácil uma outra pessoa escrever uma frase e tocar mais do que eu. Sim. Como eu fiz uma oficina outro dia, uma menina de 10 anos, escreveu assim, paradas não podemos ficar. Paradas não chegaremos a nenhum lugar, algo assim. Caso se cansar, uma dá a mão para a outra. Olha só, 10 anos, 11 Já com uma anos. percepção tão ampla, né? Uma coisa tão bacana. Então, a gente acha que todo esse movimento que a gente está fazendo não está funcionando. Porque a gente vê muita violência, a gente vê muita mulher brigando pelo seu espaço. Mas se tu olhares para essa cena dessa menina, aí tu começa a pensar, acho que está funcionando. Valendo a pena, né? Está valendo a pena. E é aí que eu não canso. Tanto de trabalhar com as mulheres, como com as crianças. Eu trabalho num projeto social com criança há quase 20 anos. Projeto Cultura na Sexta do meu irmão WG. Então, funciona. Eu tenho meninas lá que estão escrevendo lindamente no Facebook, que eu peguei com 8 anos, agora estão naquela fase da menininha apaixonada que escreve versinho. E estão escrevendo lindamente, às vezes, até com mais maturidade do que eu na minha idade. Até com mais maturidade do que eu tinha nessa mesma idade. Então, vale a pena, continua com o seu projeto, abre as portas para essas mulheres, porque elas precisam. Nós precisamos, né? Nós precisamos. Exatamente. E é muito, muito bonito ver, né? Que hoje essas meninas, mesmo que estejam falando, como você disse, das suas percepções de emoção, e isso é muito importante porque elas vão se trabalhando emocionalmente, porque a gente não sabe como lidar. Por quê? Porque a gente não teve essa vivência lá na nossa adolescência, na infância, a gente pulou etapas, né? E eu
era tempo outro. era outro, né? Outras exigências, outro contexto. Mas hoje nós temos essa dimensão de que, através do que nós estamos fazendo, principalmente com a escrita, por exemplo, eu escrevo muito a respeito de sentimentos também, né? Mas principalmente relacionado com questões da espiritualidade. Você já vem pro erótico, né? Hoje você já está indo pro samba, você já está indo já para outro rumo. E isso é muito interessante, porque São os desvios, e depois a aí gente é volta. muito legal, porque na nossa conversa, eu lembrei agora, que você disse assim que ficou marcado nas suas poesias as palavras difíceis, né? Você utiliza palavras que não são tão comuns, mas que isso se tornou uma marca da sua poesia. E é muito natural, tá? Não é que eu viva com Uhum. dicionário, não. É porque eu já li muito, né? Eu tenho hábito de muita leitura. Então, assim, eu busco botar um vocabulário, porque, assim, o escritor, ele também tem uma Sim, missão. Abrir o horizonte, abrir o horizonte do seu leitor, expandir, sabe, vocabulários, abrir a mente. Então, assim, eu nunca gostei dessa poesia de rima amor com dor, sabe? Calor com ardor, sei lá, que as pessoas falam que é rima pobre, né? Não é pobre, é rima. Mas assim, eu nunca gostei de rimar tudo. Minhas poesias não são rimadas. Uma ou outra para dar uma cadência, um né? Uma ritmo. coisa, mas também é muito natural. Hoje o processo de escrever para a Vânia é muito natural. Então, se tem rima ali, pode ter certeza que não foi, eu parei, eu tenho que botar uma rima aqui. Foi Não, muito vem. intuitivo, digamos assim. E aí, quanto às palavras, esse diferencial no vocabulário, também é muito natural. Só que quando eu estou caindo agora para a composição, né? Eu já hoje já me considero uma compositora que já tem música pronta, então. E aí a gente manda para um amigo, para um cantor amigo, para um compositor amigo, para um músico, para um maestro. Todas as observações, entre todas, sempre vê assim, nossa, que legal esse vocabulário. Então eu tô no caminho, não estou no caminho errado. Aí tem um exemplo que eu escrevi uma poesia que virou música e tem a palavra Nossa, incomensurável. Aí eu virei para o meu parceiro Baez, que é maravilhoso, ele que coloca a maioria das melodias nas minhas poesias. Aí eu falei, Baez, se você quiser tirar essa palavra para caber a melodia, você pode tirar, fica à vontade. Ele, não, Vânia, eu vou em frente com esse desafio. E eu vou te falar, ele fez uma música, uma melodia e preservou a palavra menino, como incomensurável. é que fala isso numa música, né? Ficou linda, logo, logo, já está na mão do maestro, logo, logo já estaremos divulgando, porque a minha ideia é colocar todo o meu trabalho como poeta e compositora no Spotify. Bem, Então, assim, amigos vão cantar com Vânia certeza. Moraes. Se leem, agora vão cantar, né? Hoje uma amiga falou assim, tô de olho em ti, já tô ouvindo aí que tá fazendo música, eu quero gravar. Poxa, que legal isso, né? Muito bom, muito bom. Que legal isso. Não tô convencida não, mas eu tô bem Mas olha, feliz. a gente tem que se convencer mesmo, viu? Eu acho que um pouco de autoestima e de ego não faz mal para ninguém, né? Porque é um trabalho Eu que acho que até a gente estimula. precisa disso, porque senão a gente fica sempre naquele negócio assim, não é tudo isso, não é tudo isso. Não é tudo isso sim, né? É a nossa propriedade intelectual que está ali, é o nosso, a nossa mente, é o nosso coração, né? É a nossa alma, na verdade, né? Eu digo que então a gente tem que se sentir bem mesmo com isso, porque senão a gente perde
às vezes, até oportunidade, é o que você disse, nós, enquanto escritores, a gente não sabe se vender, né? A gente não sabe vender nosso livro, a gente não sabe vender essa poesia. E aí, eu acho que o artista não sabe. Porque ele fica muito na retraída, né? Não vou falar, vão achar que eu estou me achando, mas tem que se achar mesmo. Eu acho que a gente precisa desse empoderamento, porque as pessoas falam muito de empoderamento no sentido até de arrogância. Não, acho que o empoderamento é quando você sente que você tem o poder de criar algo bom, bonito, que ajuda o outro. Esse é o empoderamento que eu creio. Exatamente. Não é aquele que te coloca acima dos outros, né? E é muito interessante. Eu nunca, França, eu nunca tinha monetizado minha poesia, a não ser pelo livro, pela venda do livro. Né? Assim, a poesia era um hobby. Antes eu via como um hobby, como uma válvula de escape. E eu monetizei quando eu fiz o livro. Depois disso, aí eu vou fazer outro livro. Eu fiz os imãs de geladeira, criei o projeto Geladeira Poética, mas eu nunca tinha pensado em monetizar como um negócio, né? Poesia. E aí eu conheci uma pessoa muito especial, Cacá Freitas, e ela falou: eu vou inscrever teu projeto, vou inserir tua poesia no projeto. E como eu trabalhava com as mulheres que sofrem violência, teve um edital aqui em Niterói, A Arte e a Saúde. Tipo, até onde a arte, como que a arte pode ser essencial para a saúde, né? Qual a importância da arte para a saúde física, mental? E aí o meu projeto passou e a gente já está aplicando no CRAS, que é um centro de referência de assistência social, de uma forma monetizada. Olha, sabe? Legal. E isso me deu um gás, porque eu acho que no fundo, a gente também quer esse reconhecimento. Exatamente. A gente quer suprir nossa arte. Antigamente você ia para sarau, principalmente aqui no Rio de Janeiro, você ia para sarau para falar para poeta. Hoje você vai para um centro de referência. Hoje eu vou no centro de oncologia, onde mulheres, além de estarem num tratamento contra o câncer, elas sofrem violência doméstica, elas sofrem abandono pelo parceiro. E lá nesse centro de oncologia, falar poesia para essas mulheres, sabe? Não tem preço. Mas por quê? Começou a ser visto realmente como uma utilidade. A poesia não é só um lazer. Não é só para um momento de lazer, ela também é para uma utilidade pública. Sim. Quando você trabalha com ela no centro de referência de assistência social, quando você vai num asilo, sabe? Como eu já fui. Agora, depois da pandemia, não, mas antes a gente ia. E as vovozinhas adoram poesias eróticas. Elas vibram. Então, hoje eu estou feliz porque a minha poesia ela também está encontrando esse caminho. Além do reconhecimento, ter meios de sustentar a minha poesia. Fazer meu livro com a minha poesia, pagando o meu livro. Muito interessante. E agora a música, sabe? Que eu creio que seja um caminho mais fácil de monetizar a arte. Pelo menos quando você coloca no páreo com a poesia. E a poesia, um informe científico, aqui, eu li um artigo, uma pessoa falando sobre isso, na verdade, né, que foi feito um estudo e que
eles detectaram que quando você lê poesia, principalmente falando, recitando, é como se você cria, na verdade, uma terceira área no cérebro, porque você tem a área da fala, você tem a área da música. Quando você fala poesia, quando você recita poesia, ela nem se enquadra como música e nem como fala. Então, o nosso cérebro, que é super inteligente, ele cria uma terceira área. E aí, eu tenho uma irmã que foi cuidadora de uma senhora com Alzheimer, e ela dizia eu falei isso para ela, ela disse, olha, a senhora lá que eu cuido, ela não só fala poesia, mas ela canta. E quando ela canta, ela lembra de coisas assim bem mais antigas. Aí ela achou interessante isso, porque a gente pensa que a poesia, ela não é só uma escrita que ele não tem um significado. Na verdade, ela tem um significado muito mais profundo que a gente não tem dimensão. Então, quando a gente fala poesia, a gente recita, a gente também está fazendo um exercício no nosso cérebro, tá expandindo, inclusive, a nossa consciência, a nossa mente. Pode. Então, a terceira área do meu cérebro é um cabaré, né? Aí é assim, né? A gente pode negociar para fazer o gerenciamento desse cabaré, né? Porque tá dando certo. Ai, eu quero dar uma notícia para as mulheres, escritoras, poetas. Tem um edital aí, eu recebi há pouco da Hélia, edital que a Hélia, de Papo com a Hélia, aí de Alter do Chão. Ela tem um trabalho lindo como o seu e ela mandou, Vânia, saiu um edital, prêmio Carolina de Jesus. Olha que legal. Tá? Literatura produzida por mulheres. É um edital aberto para poetas. Então, é bom que você saiba, que você explane para as suas mulheres, né? Para as suas poetas. E eu, daqui a pouco, vou já fuçar esse edital e vou tentar inserir a minha poesia. Muito bem, né? Vamos lá, porque a gente precisa desses espaços, né? A gente precisa desses momentos. Exatamente. Exatamente. Aí, nosso tempo está chegando assim. A gente sempre tem pouco tempo, né? Que a gente conversa tanto. Queria ter assim, infinidade de horas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do projeto Zoom literário que você tem aí no Rio. Então, eu tenho 2 projetos para falar rapidinho. Eu estou fazendo parte do projeto Libélulas, com a Cacá Freitas, que é justamente esse projeto voltado para a mulher, para a saúde da mulher, para as mulheres que sofrem violência. Projeto Libélula, quem puder, segue lá. E agora, o projeto, o Zoom Literário, ele está nascendo de um encontro com um compositor, um sambista, Caruso, que vai ser meu parceiro nesse projeto. Vai ser, não, é o meu parceiro nesse projeto. Ele teve um evento onde ele fazia uma roda de samba, mas tinha poesia, né? Era ele e uma parceira. Infelizmente, essa parceira faleceu. Márcia era uma compositora maravilhosa e o projeto dele ficou quietinho lá. O projeto chamava-se Samba Literário. E eu já tive um projeto chamado InfoSamba, que eram entrevistas com compositores, porque a ideia, eu como poeta, sempre tive isso, de conhecer os compositores, de saber como aquela música nasceu, qual o momento, o que despertou. Então, eu participei de um projeto chamado InfoSamba, que nós fazíamos entrevistas com os compositores. E aí, por uma série de problemas e também de prioridades, ele também ficou quietinho.
E aí, um dia, conversando com o Caruso, a gente fez esses... Conectou. E aí nasceu o Zoom literário, que é exatamente isso, o Zoom, sabe? E buscar lá o compositor atrás do cantor. Hoje os compositores até estão colocando mais a cara, cantando, gravando, mas Era antigamente verdade. não. E o nome do compositor às vezes nem saía na ficha, né? Catalográfica. Hoje já tem um respeito maior pelo direito autoral. Acho que a internet também trouxe isso. Ah, não. E aí a gente já vai estrear dia 12 de maio a nossa roda de samba autoral e com poesia. Olha que legal. Que com certeza vão virar Não, samba, não né? tenha dúvidas, A não ideia é tenha isso. dúvidas. Então a gente vai abrir a roda para os compositores chegarem e mostrar seu samba e colocar seu samba na roda e ver seu samba cantado, sabe? E aí é mais um empreendimento, Vânia Moraes. Essa mente que não para. Não tem como, né? Quando a gente entra no mundo das artes, a gente, quando vê, tá indo para outros E áreas. aí eu conheci uma moça tão meio louca quanto Vânia Moraes e não deixa a mente descansar. Então a ideia é expandir isso para Belém, né? Expandir e vamos embora. Enquanto tiver chão, eu tô É caminhando. mesmo. Eu só posso te dizer que já está sendo expandido, viu? Já está caminhando, já está chegando aqui em Belém. Nós precisamos, Vânia, dar as mãos, porque eu acredito que a arte ela é múltipla. Ainda que nós sejamos escritoras, poetas, mas nós não escrevemos a mesma coisa, nós não escrevemos sobre as mesmas coisas. Então, a minha arte aliada com a sua só tem a ganhar, só tem a conquistar um espaço, né? Muito, muito maior, né? Eu tive uma grata felicidade 2 semanas atrás, eu acho. Eu participei de um encontro, de um sarau, né? E que foi em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí eu fui lá e disse, gente, mas ninguém vai prestar atenção. A gente se diminui, né? Não, ninguém vai prestar atenção, mas eu vou, né? Eu vou. E foi muito interessante, porque quando eu terminei de recitar, de fazer a leitura que eu chamo de Cartas à Pérola, e aí, no final, veio uma uma mulher, uma professora, e encantada, quase em lágrimas, dizendo assim, eu segurei as minhas lágrimas, porque o que você disse, tudo que você leu ali, eu me senti representada, e ela ainda falou assim, outras pessoas precisam ouvir você falar. E ela me convidou para, inclusive, ir a uma escola, falar, fazer essa leitura com alguns pais, com a comunidade escolar, né? Isso foi muito legal ali, porque aí eu digo, nossa, é como você disse, alguém, né? Uma pessoa foi suficiente. Eu acho que assim, você tocou uma pessoa, tua missão já foi cumprida. Já dorme feliz. Já foi. Basta, sabe? Suficiente. Basta. E, infelizmente, hoje, a gente vive à mercê de ser seguido, né? Você precisa de não sei quantos mil seguidores para ter valor. E isso afeta, às vezes, muita gente, muito artista. Porque, às vezes, o cara chega e fala uma frase besta e o cara já ganha 200 mil. Às vezes, o cara comete um crime, da noite para o dia ele ganha 10 mil seguidores. Então, não é parâmetro para a qualidade do trabalho de ninguém, né? Não é nenhuma avaliação ter seguidores. Mas é muito
bom quando você toca uma pessoa e essa pessoa pode ir embora para casa dela tocada e pensar, pô, que legal ouvir aquela moça. Mas é tão bom quando uma única, sabe? Essa única pessoa chega para você, poxa, obrigada, era isso que eu precisava ouvir, poxa, isso me tocou. Então, quando eu te falo assim, essa missão foi cumprida hoje, Era foi. isso. Era essa que você tinha que Exatamente. tocar. E, Pronto. Vânia, vamos ter que ir para as considerações finais, porque eu queria ficar aqui horas, né? Conversa, temos tanto para conversar. Mas a gente pode todo dia conversar um pouco. Mas aqui nós queremos agradecer a sua presença, a sua história é muito interessante. Eu digo que escrever não é só com papel e caneta, a gente se escreve todos os dias, a todo momento, a maneira como a gente reage, a maneira como a gente vibra com as nossas conquistas. E também como a gente toca uma pessoa que seja. Isso a gente já se escreveu na história, já se escreveu na história de alguém, na vida de alguém. E quanto mais Exatamente. mulheres virem aqui, tiverem a coragem de vir se inscrever, eu estarei recebendo todas com muito amor, com muito carinho, com muita atenção. Gostaria de dar um abraço pessoalmente em todas. Algumas estão bem distantes, né? Como tipo lá para o Rio de Janeiro, não dá para dar um abraço. Mas, Logo eu tô aí, mas logo eu tô muito aí. obrigada por você ter trazido, né, para gente toda a sua história, compartilhado um pouco da sua vivência e principalmente de como você utiliza isso para transformar não só a sua vida, mas o meio que você vive. Muito obrigada. Olha, eu vou agradecer ao público, né, as pessoas que tiraram um tempo para ouvir, para nos assistir. Eu vi que passou aí vários amigos, meus filhos e genro e outras pessoas. Eu espero que de alguma forma a gente possa ter alcançado essas pessoas. Mas eu quero falar da importância desse espaço, dessa visibilidade que você oferece e dessa tua ânsia, sabe? Pela arte, pela essa tua necessidade de fazer acontecer. Eu acho que é isso que criou esse vínculo muito legal entre nós duas, é essa mente, sabe? Inquieta. Que bate uma outra. E eu agradeço ao universo, sabe? A pessoa que eu sou. Eu sou muito grata ao universo, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que está ao meu redor. Eu estou sempre atraindo coisas boas, pessoas boas, porque eu faço um exercício diário. Eu faço um exercício diário para ser melhor a cada dia e com muita poesia na veia. Então eu te agradeço de coração o espaço. Um beijo para todos. Lourenço Neto, que está aí puxando o saco da titia, ela é demais. Oi, Lourenço. Mas é isso, Franci. Eu acho que eu escrevi ainda há pouco uma coisa lá no Instagram, isso. Eu tenho em mim a loucura memorável dos poetas. E é isso. Eu acho que serei sempre louca. Dizem que de doido, de médico e de poeta, todo mundo tem um pouco, né? É E é verdade. isso. Eu tenho poeta, eu sou. E aí, médico, não, mas a poesia às vezes se faz cura. Então, A gente sempre cuida, ainda né, de cabe um alguém, a gente pouquinho. sempre está cuidando, seja da gente, seja dos outros, a gente sempre cuida. Exatamente. E doida, Não precisa nem falar, né? doida seremos. Se essa sanidade mental, a minha loucura é sanidade Muito mental. bem. Mas olha, muito obrigada.
Em outros momentos, eu espero que você volte aqui no Escreva-se. Quem sabe apresentar o seu livro, que está vindo por aí, Sim, falta né? pouco. Ah, mano, esse ano vai ser o ano, assim, sabe? Que a Vânia quer fazer tudo de uma vez. Então É vamos, esse ano. porque tem muita coisa para ser feita, viu? Muito obrigada, Vânia. Que você tenha muito sucesso em Beijo. todos os seus Obrigada a todos. projetos e que ele siga alcançando, que seja de uma em uma pessoa, mas que transforme as pessoas que você conseguiu. Aí, e vamos seguir, sabe? Seguir sem medo do que fica querendo puxar você da Sim, rota. sim, sim. Ficamos firmes e fortes. Tá bom, minha querida? Poesia é minha bússola, De cara. nós duas. Poesia é minha bússola. É isso aí. Tchau, minha querida. Beijo, boa Beijo. noite. Obrigada a todos que estiveram presentes. Nós vamos deixar salva a live para assistir quantas vezes nós quisermos, tá bom? Beijo. Beijo.